nascer da água e do Espírito. Meu Pai da Glória, que significa nascer da água e do Espírito. Vamos lá, vamos mergulhar na palavra do Senhor para crescermos a cada dia com o poder dela e assim ser nutridos espiritualmente. Lembrando de que na descrição do vídeo, vai lá na descrição do vídeo, você vai ver o link para participar do nosso canal no Telegram. Ali você vai encontrar o link, lá no canal do Telegram, o link para participar do sorteio dia 29, tá bom? Deus te abençoe. Vamos ver isso aqui. Nascer da água e do Espírito. Isso é declarado por Jesus em João 3,5. João 3,5, ele está falando com Nicodemos, esse mestre que queria saber, queria conhecer mais sobre o reino do céu, e Jesus fala, você precisa nascer de novo, e você tem que nascer da água e do Espírito. Esse homem não conhecia, não entendia as profundezas do reino, embora sendo um mestre, um fariseu. Como nascer da água? Em primeiro lugar, a água é símbolo de conexão. Nós temos falado sobre isso. Conexão, ligação espiritual. Outra coisa, as águas são símbolo de regeneração, de geração, símbolo de purificação. É por isso que sempre se usa água. O sacerdote, ele se lavava na pia com água. Assim também a água sempre simbolizou no batismo, símbolo de uma nova vida, algo novo, regenerado. Coisa linda. Então, a água é símbolo de um novo nascimento. Toda vez que Jesus está falando sobre o novo nascimento, paralelamente, logicamente, está falando sobre o nascer da água e do Espírito. Isso é a composição para o novo nascimento. É necessário nascer de novo. Nicodemo não entendia, achava que deveria entrar no útero da mãe. Misericórdia. Mas olha, quando nós falamos de água, estamos vendo aquilo que é essência vital para nascer, nascimento. Você sabia que tudo foi criado da água? Tudo surge da água. Logo na criação, em Gênesis 1, diz que as águas, ruach, se manifestava, pairava sobre as águas. Ou seja, tudo estava coberto por água, H2O, tudo. Aí está a vitalidade, o fundamento para gerar. E da água tudo é gerado. As águas, Ramaim, vou anotar aqui. As águas, Ramaim, Ha, Mem, Maim, Mem Sofit, Ramaim, Ramaim, água, já vimos esse termo aqui, as águas, muito bem, as águas, tudo era água, e o Espírito em conexão com as águas começa a criação. Gente, isso é algo espiritual que precisaríamos muito tempo para decifrar o que é essa conexão do ruach com as águas, porque tudo é composição de águas. H2O, esse é o fundamento para a vida. H2O, hidrogênio, oxigênio, essa é a matéria-prima para que haja vida e criação. Esse é o termo que Jesus usa. Então, Ramaim, as águas que sempre estão no plural. Você pode encontrar o termo também céus. Céus é os céus, Ha-Shamaim. Shamaim, aí é Shin, Shah, Mem, Sofit. Aqui temos Shamaim. Shamaim, que seria céus. Olha que coisa linda. Céus. Céus e água, eu já falei sobre isso, a separação das águas, lembra? No capítulo 1, versículo 6, e as águas acima do firmamento, no estudo, clique lá em que cor era o sangue de Adão. Vá lá, você que não viu esse estudo, você vê a explicação que Deus me revelou sobre as águas do céu e as águas aqui da terra, as águas acima do firmamento, porque no céu há água, só que uma água espiritual, há um rio de Deus, há uma conexão sobrenatural. Então, Shamaim é composto por dois termos, que é Sham, Mem Sofit, Sham. Essa palavra Sham é lá, é advérbio de lugar, aquele lugar, lá significa aquele lugar. E Maim, a mesma coisa, Mem, e o Mem Sofit, Maim, as águas, ou águas, o lugar das águas.
Ou seja, céus, céu significa dois termos, Shamaim, Sham é lá. Lá, no lugar das águas. Olha que coisa linda. Os céus em hebraico, etimologicamente, é lá, o lugar das águas, lá onde tem água, lá onde há uma conexão de águas. É aí que se gera tudo dos céus, a conexão para as águas das águas. E essas águas da terra diz que cobriam toda a terra. Não havia terra, era o planeta, mas todo coberto, por isso o Espírito pairava sobre as águas. E das águas vai surgir a terra. Pode procurar lá em Gênesis, diz que tudo nasce da água, tudo é gerado da água. Veja Gênesis 1:9. Vou anotar aqui nesse canto, Gênesis, vou anotar aqui melhor. Número 1, Gênesis 1:9. O que diz? A terra nasce da água. A terra nasce da água. Se você procura Gênesis, diz que surgiu uma porção seca. Havia só água, mas da água vai surgir, vai nascer. Por isso é nascimento. Nascer, isso no hebraico é compreendido, esse nascimento, esse gerar. Disse aqui em Gênesis 1:9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu, no só lugar, essas são as águas aqui da terra, e surja a porção seca, apareça a porção seca, aí surge a terra. E assim se fez. E a porção seca Deus chamou de terra, num só lugar, porque antigamente era um só continente, uma porção só, numa porção só, que diz num só lugar, é a famosa Pangeia. Anote essa palavra aqui, depois você pesquisa. Pangeia, a Pangeia. Meu Deus, esse está esquisito aqui, parece Pangeia. O que é a Pangeia? A ciência diz e descobriu de que de fato o continente sul-americano se encaixa com o lado ocidental da África, um quebra-cabeça. E América do Norte, América Central se encaixa com a Europa certinho. Se você vê, por exemplo, a América do Sul está aqui, ó, é um exemplo somente. Aqui está a América do Sul, se encaixa, vou desenhar aqui mais ou menos como é a África, se encaixa justamente com a África, é como se fosse um quebra-cabeça. Tudo isso aqui estava junto, estava tudo junto. A Europa era uma porção de terra somente, tudo junto. Lógico, tem nomes específicos, pesquisa, eu não vou falar da Pangeia, outro dia eu faço um estudo sobre a Pangeia, e como isso era uma porção só de terra. E depois a palavra diz que se dividiu. Então essa Pangeia era um continente, logicamente isso explica porque aqui na América do Sul havia, ou na América toda, havia seres humanos, havia indígenas. Como eles atravessaram o oceano? Por barco não, porque antigamente era só um continente, foi se subdividindo. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 10. Anote aí a Pangeia, Gênesis, primeiro 1:9. Gênesis 1:9 fala da terra junto, só que aqui em Gênesis 10, deixa eu ver onde está em Gênesis para não errar. Gênesis 10:25. Gênesis 10:25. No tempo de Peleg diz que se subdividiu a terra, não é divisão de terra, um pedaço para cada um, não. É a divisão, ali está se dividindo os continentes. Depois do dilúvio começa esse processo. Há quem diga que são milhões de anos. Não. É muito compreensível o que a palavra diz em ordem, em sequência, embora não há talvez uma cronologia para isso, mas a ciência se engana às vezes em falar de bilhões e bilhões de anos. Não, a criação, segundo a visão judaica, ela tem milhares de anos. Agora, que talvez passaram no intervalo, como há teorias também do intervalo, pode ter passado milhões de anos, não sabemos, mas desde a criação do homem em sequência, são somente milhares de anos. Então, preste atenção como tudo surge da terra. Em 2 Pedro 3:5, olha, anote isso aqui, 2 de Pedro 3:5, diz lá claramente em 2 Pedro 3:5, diz que a terra surgiu da água. Leia lá, por favor. Diz que não sabeis que a terra surgiu da água pelo poder da palavra, ou seja, pela palavra de Deus, a própria terra, a própria água, produz a terra e a terra surge. 2 Pedro 3,
5 fala sobre isso. Isso é importante entendermos, porque da água vai nascendo, é um nascimento da terra. A porção seca nasce da terra. E do pó da terra Deus faz o homem, vai criar e formar o homem, mas tudo nasce da água. Tudo nasce da água, isso é fundamental. Você sabe que o próprio corpo humano, maior porcentagem é água. Nada vive sem água, nada existe. E essa produção começa a acontecer através da água. Em Gênesis 1:20, mais uma criação. Gênesis 1:20 diz que a água começou a receber ordens para produzir seres viventes. Sheretz, essa palavra aqui, ó, Sheretz, que está em Gênesis 1:20, diz que há uma ordem para que a terra produzisse, para que a água, eu estou misturando água com terra, mas é a água produzindo. Gênesis 1:20 diz que há uma ordem para que a água produza, e diz que a água gerou seres viventes, está lá em Gênesis 1:20. Então temos uma ordem de Deus para a água gerando a terra, e temos aí uma ordem para a água gerar os animais marinhos, os seres viventes, os répteis, que são gerados por uma ordem dada por Deus à água. Então, água significa nascer, gerar conexão com Deus. E aí surge, logicamente, a ideia do nascer de novo. Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Ou seja, quando Jesus está falando nascer da água, está dizendo você tem que começar um novo nascimento. Você nasceu humanamente, mas agora surge uma reconexão novamente com essa água espiritual. Isso significa arrependimento. Isso significa uma nova genética espiritual. Isso significa limpeza e purificação. Tudo isso simboliza nascer na água. Aí vem a ação do Espírito para trabalhar na regeneração e nos tornar uma nova criação, onde tudo começa a ser renovado. Se alguém está em Cristo, uma nova criação, e as coisas velhas já passam. Há uma passagem em Ezequiel, ponto 2. Ezequiel, quando fala da limpeza, 25 ao 27, isso aqui é 36. Ezequiel 36, 25 ao 27. Isso eu vou ler, preciso ler essa passagem, meu Deus do céu, porque é importantíssimo olhar essa promessa de Deus em Ezequiel. Olha o que diz aqui Ezequiel, a partir do 25. E eu creio que Jesus fala com base nesta profecia. Diz assim: então aspergirei água sobre vós. Olha a água aí. E ficareis purificados. A água é como símbolo de purificação. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Símbolo de purificação. Aí vem a regeneração, versículo 26 de Ezequiel 36. Dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aí vem uma regeneração. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos, para que vocês os observem. Ou seja, quando diz derramarei água sobre vós, significa regenerar, arrependimento, limpeza. Para que haja arrependimento, para que haja limpeza, vai vir o Espírito Santo e vai tornar você uma nova criação. Aqui, alegoricamente, diz que dará um coração novo. Então, Ezequiel fala sobre esse renascer, ou um nascimento espiritual, onde a pessoa é gerada na água e no Espírito. Se você não conhece a Cristo, você precisa conhecer esse novo nascimento. Que Deus te abençoe tremendamente, que você possa nascer de novo, conhecer a glória da salvação. E hoje você pode ter uma nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Um abraço e continuemos ligados no poder da palavra.